Uma criança que não falava desde a perda da mãe, um pai milionário preso ao próprio luto, e uma jovem empregada que arriscou a vida para salvar o que restava daquela família. Essa é uma daquelas histórias emocionantes que mostram como o afeto pode mudar destinos. Se você gosta de histórias de superação e transformação, já se inscreve aqui no A Vida Conta e vem com a gente. Era como se a mansão estivesse adormecida, até que um estalo seco rompeu o silêncio da madrugada. Um fio de fumaça serpenteava pelos corredores luxuosos, carregando consigo um presságio de tragédia. Ninguém ouviu de imediato, ninguém, exceto Marina, a jovem empregada que estava acostumada a perceber o que os outros ignoravam. Naquele instante, sem entender bem porquê, ela soube que algo terrível estava prestes a acontecer. E se, de repente, tudo o que você mais ama estivesse em risco, você teria coragem de arriscar sua própria vida para salvar outra? A resposta é simples. Quando o coração fala mais alto, não existe cálculo ou hesitação. E se a pessoa em perigo fosse uma criança indefesa? Então, não é questão de escolha, mas de instinto, o instinto de proteger. As chamas começaram pequenas, escondidas atrás das cortinas de tecido caro. Mas em segundos, o fogo tomou fôlego e se espalhou como um predador solto. Os alarmes demoraram a disparar, e na confusão do caos silencioso, um som diferente ecoou do andar de cima. Um choro contido, abafado, que parecia ser arrancado de um silêncio forçado por meses. Era Clara. Marina não pensou duas vezes. Correu escada acima, o coração batendo tão forte que abafava qualquer ruído das labaredas. Ao abrir a porta do quarto, encontrou a menina encolhida no canto, os olhos arregalados, sem conseguir gritar por socorro. A pequena, desde a morte da mãe, havia se fechado em um mundo de silêncio, como se tivesse esquecido como chamar por ajuda. Naquele instante, o medo de Marina se transformou em coragem. Ela pegou nos braços, e mesmo com o calor sufocante e a fumaça cegando seus olhos, buscou o caminho de volta. Os móveis queimavam, o teto estalava, mas nada importava além de salvar a criança. Foi no meio desse desespero que um som inesperado quebrou o peso da noite. Clara soltou um grito. Não um grito qualquer, mas o primeiro desde a perda da mãe. Um grito de pavor, de vida, de quem queria continuar vivendo. Esse momento não apenas marcou a salvação física da menina, mas também o início de uma jornada de cura, onde cada cicatriz invisível começaria a ser enfrentada. A mansão ainda guardava o cheiro de fumaça, como se as paredes tivessem absorvido a lembrança daquela noite. O fogo havia sido controlado, mas a imagem de Marina descendo as escadas com Clara nos braços permanecia gravada em cada detalhe da casa. Arthur, o pai milionário, observava de longe, em silêncio, como quem tenta decifrar um acontecimento que não cabe nas palavras. Ele não sabia se devia agradecer, se culpar a si mesmo ou se simplesmente se esconder atrás da frieza que o protegia há anos. Clara dormia, agarrada ao pescoço de Marina, mesmo depois de o perigo já ter passado. O abraço da menina era como um grito mudo, um pedido de alguém que finalmente tinha encontrado um porto seguro. Para Arthur, ver a filha nos braços de outra mulher mexia com feridas que ele acreditava estarem fechadas. Desde a morte da esposa, ninguém mais havia conseguido se aproximar tanto de Clara, ninguém além de Marina. Nos dias seguintes, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Arthur evitava falar sobre o incêndio, como se fingir que nada tinha acontecido fosse suficiente para afastar a dor. Mas o que ele não conseguia apagar era a imagem de Clara gritando naquela noite. O som havia rasgado o coração dele, ao mesmo tempo em que revelava uma verdade dolorosa. Sua filha estava aprendendo a confiar novamente, e não era nele. Era em Marina. Marina, por sua vez, sentia o peso do olhar do patrão. Não era um olhar de gratidão pura, mas de desconfiança, como se ela tivesse invadido um território que não lhe pertencia. Mesmo assim, não conseguia se afastar de Clara. A menina seguia por cada canto da mansão, segurando sua mão, buscando conforto em sua presença. Para Marina, isso não era trabalho. Era como se tivesse encontrado uma missão que a vida lhe entregará sem aviso. Arthur observava à distância, tentando compreender o que estava acontecendo com sua própria filha. Por que não é a mim que ela procura? Perguntava-se em silêncio, sentindo a dor de um pai que se vê impotente diante do afeto que nasce em outro colo. Esse questionamento o consumia, porque no fundo sabia a resposta. Ele havia se fechado demais, havia permitido que o luto erguesse muralhas ao redor do coração, deixando Clara sozinha dentro de um castelo de vidro. O empresário passava longas horas trancado em seu escritório,
fingindo trabalhar. Mas, na realidade, o que fazia era fugir da verdade que a vida estava lhe mostrando. Marina havia despertado algo em Clara que ele, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não conseguirá trazer de volta. Era como se a jovem empregada carregasse uma chave invisível, capaz de abrir as portas do silêncio onde sua filha estava presa. E, apesar da frieza, Arthur também começava a perceber algo dentro de si. Não era apenas gratidão. Era um desconforto estranho, um misto de admiração e raiva. Admirava a coragem de Marina, a forma como ela, tão jovem, se lançara no fogo sem hesitar. Ao mesmo tempo, sentia raiva por depender dela, por ver sua filha depositando confiança em outra pessoa. Para um homem acostumado a controlar tudo, aquela era a pior sensação, perceber que estava perdendo o controle daquilo que mais importava. Certa manhã, Arthur encontrou Clara no jardim, sentada ao lado de Marina, ouvindo uma história inventada pela jovem. A menina sorria, e o som baixo de uma risada escapava de seus lábios. Era o primeiro sorriso verdadeiro desde que a mãe havia partido. Arthur parou diante da cena, paralisado. Uma parte dele se alegrava ao ver a filha feliz, mas outra parte se sentia esmagada, porque aquele sorriso não era para ele. Marina percebeu a presença do patrão e se calou, sem saber como reagir. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara, distraída, correu até o pai e segurou sua mão, mas a ligação que havia sido criada entre ela e Marina já estava evidente. Arthur forçou um sorriso, escondendo a tempestade que se agitava dentro de si. À noite, sozinho, ele se pegou olhando uma foto antiga de sua esposa. Na imagem, ela segurava Clara no colo, com o mesmo tipo de sorriso que agora surgia quando a menina estava ao lado de Marina. A comparação foi inevitável, e a dor também. Arthur percebeu que, ao se trancar em sua própria dor, havia deixado Clara à deriva. E agora, quem a resgatava não era ele, mas a empregada que ele sempre tratou como invisível. A partir daquele momento, Arthur começou a travar uma batalha interna. Deveria afastar Marina para retomar seu espaço como pai? Ou aceitar que, sem ela, sua filha voltaria ao silêncio? A resposta parecia óbvia, mas o orgulho era um inimigo difícil de vencer. Marina, por outro lado, sabia que não podia abandonar Clara, mesmo que isso custasse caro. Sentia no fundo da alma que a menina precisava dela, não apenas como cuidadora, mas como alguém capaz de oferecer aquilo que nem todos entendem: afeto genuíno, sem cobranças, sem condições. O que Marina não sabia era até onde Arthur estaria disposto a ir para retomar o controle de sua própria família. As manhãs voltaram a ter som dentro da mansão. O riso de Clara, ainda tímido, se espalhava como um sopro de vida pelos corredores antes tomados pelo silêncio. Marina se tornará parte essencial do dia a dia da menina, não apenas como quem cuida, mas como alguém que desperta nela a coragem de voltar a existir. Arthur, observando de longe, se sentia dividido. Ao mesmo tempo em que se alegrava pelo progresso da filha, havia um incômodo crescente, como se estivesse perdendo algo que lhe pertencia. Essa tensão começou a se revelar fora dos limites da casa. Durante uma reunião em sua própria sala de jantar, amigos de Arthur, homens e mulheres acostumados com luxo e status, perceberam a proximidade entre Marina e Clara. Uma das convidadas, de olhar afiado, não resistiu a comentar em voz baixa, mas audível o suficiente: "É impressionante como essa menina se acha no direito de ocupar espaços que não são dela." Arthur fingiu não ouvir, mas Marina sentiu o peso daquelas palavras como uma faca atravessando a pele. Abaixou a cabeça, constrangida, e continuou servindo a mesa com mãos trêmulas. Clara, sem entender o motivo da mudança de clima, agarrou o braço de Marina, como se instintivamente quisesse protegê-la. Foi nesse gesto simples que a ferida social ficou ainda mais evidente. A menina, tão inocente, reconhecia onde estava seu verdadeiro abrigo. Depois daquela noite, Arthur começou a perceber que a presença de Marina já não era vista apenas como uma funcionária indispensável, mas como uma intrusa que ameaçava a ordem daquele mundo de aparências. A elite ao seu redor questionava, com olhares e cochichos, se não era perigoso dar tanto espaço a alguém que vinha de um lugar completamente diferente. O contraste entre os mundos ficava mais nítido a cada dia. Marina, por sua vez, se sentia dividida. Sabia que não pertencia àquele ambiente de luxo, onde as pessoas falavam com frases afiadas e sorrisos calculados. Mas também não conseguia imaginar se afastar de Clara. A menina buscava como quem procura oxigênio. E Marina, no fundo, também precisava dela.
Na relação com a criança, havia encontrado um sentido maior do que qualquer salário poderia pagar. Arthur tentava manter a fachada de controle. Em reuniões de negócios, repetia que tudo estava bem, que a filha estava reagindo graças ao tempo. Mas dentro de si, reconhecia que não era o tempo que curava. Era a Marina. E essa verdade o corroía. Um homem acostumado a comandar empresas, a ditar ordens, se via agora impotente diante da força invisível de um vínculo construído sem dinheiro. Certa tarde, Arthur levou Clara para um evento beneficente. A sala estava repleta de convidados importantes, e Marina foi chamada apenas para acompanhar, como parte de suas funções. Clara, que costumava se esconder em ambientes cheios, segurou firme a mão de Marina e recusou-se a soltá-la. A cena atraiu olhares de reprovação. Uma mulher elegante, próxima de Arthur, se inclinou e sussurrou: "Não acha humilhante que sua filha dependa dessa garota para tudo? Você deveria colocar limites." Essas palavras tocaram fundo. Arthur sentiu o orgulho ferido, mas quando olhou para a filha, viu algo que não podia ignorar. Clara sorria, tranquila, porque Marina estava ali. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez o verdadeiro limite não fosse imposto por Marina, mas por ele mesmo, quando decidiu se fechar ao mundo. Marina notava os olhares, mas aprendeu a se calar. Ainda assim, dentro dela crescia um sentimento contraditório. Ao mesmo tempo que sentia orgulho de ajudar Clara, também carregava a dor de ser vista como uma intrusa. Era como viver entre dois mundos. Em um, era indispensável, no outro, era invisível. Arthur começou a se aproximar mais, em tentativas de recuperar o espaço perdido. Tentava colocar Clara no colo, contar histórias, mas a menina sempre acabava chamando por Marina. Essa rejeição involuntária doía como uma ferida aberta. Em certos momentos, Arthur se pegava observando Marina com um olhar que misturava admiração e ressentimento. Ela havia conquistado, sem pedir nada, o que ele mais desejava: a confiança da filha. O conflito cresceu até que uma noite, sozinho na varanda, Arthur chamou Marina para conversar. A voz dele soava dura, mas era apenas uma máscara para esconder a fragilidade. "Você está ultrapassando os limites do seu papel aqui." Marina respirou fundo antes de responder, olhando nos olhos com firmeza. "Eu não estou tentando ocupar o lugar de ninguém, senhor. Só estou tentando dar a Clara aquilo que ela precisa: carinho." As palavras ficaram suspensas no ar. Arthur não respondeu de imediato, porque sabia que eram verdadeiras. Mas aceitá-las significava reconhecer a própria falha. E esse era um peso que ele não estava preparado para carregar. Enquanto isso, Clara dormia no quarto ao lado, tranquila, com um ursinho nos braços que Marina havia consertado para ela. Entre os mundos de luxo e simplicidade, silêncio e afeto, se desenhava uma batalha invisível. Uma batalha que não era apenas pelo amor de uma criança, mas pela reconstrução de uma família quebrada. Os dias começaram a ganhar novas cores dentro da mansão. Antes apagada, Clara agora despertava com os olhos atentos, como se cada manhã fosse um convite para algo novo. Marina tinha se tornado sua parceira inseparável, inventando brincadeiras, criando pequenas histórias e transformando os corredores frios em lugares cheios de vida. Arthur, de longe, observava cada detalhe, incapaz de negar a mudança que acontecia diante de seus olhos. Clara já não se escondia atrás do silêncio como antes. Começou a balbuciar pequenas palavras, tímidas, quase como se tivesse medo de usá-las depois de tanto tempo calada. A primeira vez que disse obrigada, foi para Marina, quando a jovem a ajudou a ajeitar um vestido para brincar no jardim. Arthur ouviu e sentiu o peito apertar. Não era ele que a filha agradecia, mas a empregada que, pouco a pouco, vinha trazendo de volta a voz da menina. Marina não buscava reconhecimento. Ela apenas fazia o que achava certo: estar presente, oferecer carinho e paciência. Às vezes, passava horas ao lado da cama de Clara, segurando sua mão até que a menina adormecesse. Outras vezes, sentava-se no chão com ela para desenhar, mesmo que os rabiscos não fizessem sentido. Para Marina, cada gesto era uma forma de devolver a Clara o que lhe havia sido tirado: a sensação de ser amada sem medida. Arthur tentava se aproximar, mas sempre com dificuldade. Era como se as barreiras que ergueu contra o luto ainda o mantivessem afastado. A cada tentativa frustrada, sentia-se menor diante da naturalidade de Marina. Perguntava-se como alguém tão simples conseguia dar à filha aquilo que ele, com todos os recursos, não tinha conseguido oferecer.
Essa dúvida se transformava em admiração silenciosa, embora raramente confessada. Em uma tarde chuvosa, Clara insistiu para que Marina lesse uma história. Sentadas perto da janela, as duas compartilhavam risos, e Clara, pela primeira vez, pediu que Arthur se juntasse a elas. Ele hesitou, mas acabou se sentando ao lado da filha. Durante a leitura, Clara encostou a cabeça no ombro dele, um gesto pequeno que o desarmou por completo. Foi nesse instante que Arthur percebeu que talvez o que Marina trazia não era uma ameaça, mas uma ponte. Uma ponte que poderia ajudá-lo a se reconectar com a filha que havia perdido para o silêncio. Marina, percebendo a cena, não disse nada. Apenas sorriu discretamente e continuou a leitura. Ela sabia que aqueles momentos eram preciosos demais para serem interrompidos. Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se parte de algo verdadeiro, algo que o dinheiro não podia comprar. O tempo passou, e os sinais de mudança em Clara se tornaram visíveis para todos. Ela voltou a brincar no jardim, voltou a sorrir para os empregados, até mesmo arriscava conversas curtas com o pai. O gelo que envolvia a mansão começava a derreter, mas não era obra do acaso. Era o resultado do afeto paciente de Marina, que pouco a pouco costurava as partes quebradas daquela família. Mesmo assim, o peso do julgamento externo continuava. Em eventos sociais, Arthur ainda ouvia comentários velados sobre a proximidade da filha com a empregada. Muitos o aconselhavam a colocar limites, mas ele já não tinha a mesma convicção de antes. Dentro dele, começava a crescer a certeza de que não importava a origem de Marina, mas sim o que ela representava para Clara. A cada dia, ficava mais difícil negar o valor daquela presença. Uma noite, Arthur chamou Marina para conversar no escritório. O tom dele era diferente, menos frio, mais humano. Eu não sei como agradecer o que você está fazendo pela Clara, disse, com a voz embargada. Marina, um pouco desconcertada, respondeu apenas: não precisa agradecer, senhor. Eu só estou fazendo o que sinto que devo fazer. Arthur a olhou por um instante mais longo do que de costume. Percebeu que Marina não buscava vantagem, não queria posição ou status. Tudo o que fazia era movido por algo raro, um afeto genuíno, sem troca, sem interesse. Essa percepção o atingiu como um soco, porque mostrava o quanto ele mesmo havia se distanciado dessa simplicidade. Nos dias seguintes, Arthur começou a se permitir pequenos gestos. Passava mais tempo com a filha, tentava repetir algumas brincadeiras que via Marina criar. Clara, mesmo ainda buscando o colo da jovem, começou a aceitar também a presença do pai. A ponte estava se firmando. Marina havia se tornado não apenas a cuidadora, mas o elo que reconectava pai e filha. Naquela casa que antes respirava silêncio, agora havia risos, conversas e até pequenas canções. O frio emocional dava lugar a uma atmosfera mais leve, quase familiar. Para Arthur, era como reaprender a viver. Para Clara, era redescobrir que não estava sozinha. Para Marina, era a certeza de que o afeto verdadeiro tem poder de curar até as feridas que ninguém enxerga. A casa já não era a mesma. O eco pesado que antes dominava os corredores havia cedido lugar a sons que pareciam impossíveis meses atrás. O riso de Clara, o tilintar de passos leves, o barulho de portas abertas sem medo. Marina, com sua presença paciente, havia despertado mais do que sorrisos. Ela trouxe de volta a sensação de lar. Arthur começou a perceber essas mudanças não como algo distante, mas como parte da sua vida. Ele se permitia momentos simples com a filha, ajudá-la a montar um quebra-cabeça, segurar sua mão ao atravessar o jardim, sentar-se com ela e ouvir suas pequenas frases. Para um homem acostumado a se esconder atrás do trabalho e do luto, isso era como reaprender a respirar. E cada gesto de Clara, cada palavra nova, era uma prova de que a cura estava acontecendo diante de seus olhos. Certa tarde, Clara surpreendeu a todos ao desenhar sua família. No papel, ela rabiscou 3 figuras, ela mesma, o pai e Marina. Arthur ficou paralisado ao ver aquilo. Não era uma exclusão, nem uma substituição. Era uma inclusão. Clara não desenhara Marina como uma intrusa, mas como alguém essencial no pequeno universo que agora começava a se reconstruir. Arthur guardou o desenho em silêncio, mas naquele instante compreendeu algo que antes negava. Marina não havia tomado o lugar da esposa que perderá, mas havia se tornado uma nova parte da história. E, de alguma forma, essa presença era o que permitia à filha acreditar novamente no futuro. Ainda assim,
o mundo externo não deixava de julgar. Em uma reunião social, um conhecido comentou com desdém: "Sua filha parece mais ligada à empregada do que a você. Isso não é perigoso?" Arthur, que antes teria sentido vergonha, respondeu com firmeza: "Não. Isso é necessário." Foi a primeira vez que ele defendeu abertamente a presença de Marina. E naquele instante, percebeu que não precisava mais se justificar diante dos outros. O que importava era Clara, e Clara estava florescendo. Marina, por sua vez, vivia uma mistura de emoções. Sentia-se feliz pelo progresso da menina, mas também receosa de que sua proximidade pudesse ser mal interpretada. Muitas vezes pensava em se afastar, mas bastava olhar para Clara segurando sua mão com confiança para entender que não poderia desistir. Ela não estava ali apenas por um emprego, estava porque havia sido chamada pelo coração de uma criança. O momento mais marcante aconteceu numa noite especial. Clara, que até então só arriscava poucas palavras, pediu para que o pai se sentasse ao seu lado. Com Marina segurando sua outra mão, a menina juntou coragem e disse claramente: "Eu não quero ficar sozinha nunca mais." Arthur sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Aquelas palavras simples carregavam todo o peso de meses de silêncio, de noites em claro, de dores guardadas. Era como se Clara tivesse encontrado finalmente sua voz, e com ela, a coragem de pedir por aquilo que mais precisava: amor e presença. Marina apertou a mão da menina e sorriu, emocionada. Arthur, incapaz de conter a emoção, a abraçou com força. Pela primeira vez desde a perda da esposa, ele não se sentia um homem quebrado. Sentia-se um pai. E sabia que parte disso só havia sido possível porque Marina esteve ali, firme, mesmo quando o mundo tentava diminuí-la. A partir daquela noite, algo mudou definitivamente. Arthur deixou de lutar contra a presença de Marina e passou a vê-la como parte da reconstrução de sua vida. Clara, por sua vez, não apenas voltou a falar, mas também voltou a sonhar. Já não desenhava figuras tristes, mas casas coloridas, jardins e pessoas sorrindo. O silêncio que antes dominava agora havia se transformado em esperança. Não uma esperança frágil, mas sólida, construída com cada gesto de afeto, cada palavra dita com paciência, cada momento partilhado. Marina nunca se viu como heroína, mas para Clara, era exatamente isso. E para Arthur, ela se tornará um lembrete vivo de que, por mais fundo que seja o abismo da dor, sempre existe uma mão capaz de puxar alguém de volta à luz. No final, a mansão não voltou a ser como antes. Tornou-se algo melhor. Um lugar onde o passado ainda doía, mas já não dominava. Um espaço onde uma criança voltou a sorrir, um pai reaprendeu a amar, e uma jovem mostrou que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na capacidade de oferecer afeto quando tudo parece perdido. E assim, entre as marcas do que foi destruído e os novos laços que nasceram, a família encontrou um caminho inesperado. Um caminho onde o silêncio não era mais prisão, mas lembrança de que até o mais profundo vazio pode se transformar em vida novamente. E você, no lugar de Marina ou de Arthur, o que faria? Quero muito saber sua opinião, então deixa aí nos comentários. Ah, e se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal A Vida Conta pra gente continuar crescendo juntos e trazendo histórias inspiradoras como essa. Aproveita e curte o vídeo, porque isso ajuda muito a manter esse projeto vivo.